O profeta, quando ele viu a glória do Senhor, quando ele viu o Senhor, ele reconheceu que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo com os lábios impuros também. E depois que os seus lábios foi tocado por um serafim, e da sua boca foi tirada a iniquidade, o pecado dele foi perdoado, ele ouviu a voz do Senhor que começou a dizer: a quem eu enviarei? E após isso ele disse que ele estava disposto, ele aceitou esse chamado, ele aceitou a convocação. Então, para nós aceitarmos o chamado do Senhor, nós temos que ter certeza de que o nosso pecado foi perdoado e que a nossa iniquidade ela foi removida, aleluia. A partir daí, nós começamos a caminhar no entendimento de que nós podemos fazer aquilo que o Senhor nos tem chamado para fazer. E nós estamos em um tempo onde nós estamos buscando por pessoas, e o Senhor está clamando e está chamando por pessoas a quem Ele quer enviar. Você gostaria de ser enviado pelo Senhor? Mas para você ser enviado pelo Senhor, uma coisa se faz necessário: ter certeza de que o seu pecado foi perdoado. Aceitar este perdão, reconhecer o seu pecado e depois disso deixar que esse pecado seja removido das nossas vidas e a partir de então sair ao campo, sair ganhando as pessoas, sair levando a palavra do Senhor para outros. E por que nós estamos falando nisso? No Salmo 15 que nós lemos, no começo, o Salmo diz assim: quem, Senhor, habitará no seu santo templo? E quem há de morar no teu santo monte? Quem vai habitar? Quem vai estar na casa do Senhor? Quem vai subir ao monte do Senhor? Quem vai estar com o Senhor? Mas aí entra a palavra do Senhor que nos diz que é só aquele que está com integridade de coração, aquele que pratica a justiça, aquele homem que está restaurado para o Senhor. Então nós estamos vendo muitas pessoas hoje que não conseguem mais habitar na casa do Senhor. Nós encontramos inúmeras pessoas por onde nós andamos, por onde nós estamos passando, pessoas que agora, que os seus lábios ainda não estão purificados, que estão dizendo aqui que ainda vivem no pecado, não praticam a justiça, não falam a verdade, e difamam o outro com a língua, causam mal ao seu próximo, e eles ainda lançam injúria contra o seu vizinho, contra aqueles. Essas pessoas não vão morar no templo do Senhor, simplesmente aqueles que são purificados. Várias e várias pessoas. Se nós juntarmos todas essas pessoas que não conseguem mais habitar no templo do Senhor, porque o seu coração foi contaminado, porque não consegue mais falar a verdade, porque difama com a sua língua, porque faz mal ao seu próximo, porque lança dardos contra o seu vizinho, porque o coração está inflamado de coisas terríveis, e às vezes nós olhamos assim, e às vezes nós dizemos assim: essas pessoas não poderão morar e entrar na casa do Senhor. Quem gostaria de ter aqui na sua igreja um crente que fala mal dos outros? Não gostaria, irmãos? Quem gostaria de ter aqui na igreja um mentiroso? Mas eles estão aonde? Eles estão aí fora. Difamam, criticam, coração é impuro, a vida é impura. Muitos já congregaram um dia, já tiveram uma vida santificada ao Senhor, já tiveram uma vida íntegra na presença de Deus, e hoje agora, por estar vivendo nesse tempo, eles não mais querem e não conseguem estar na casa do Senhor. Agora, nós estamos numa indagação nesse tempo. O que fazer com essas pessoas que não são mais puras, como nós muitas vezes nos achamos puros?
O que fazer com essas pessoas que agora não conseguem mais se reunir a uma comunidade cristã, a uma igreja local, não conseguem mais estar como nós estamos aqui sentados, ou conviver em conversas amigáveis, em ir um na casa do outro e estar junto, nos alegrando em comunhão, em alegria, cantando louvores, adorando o nome do Senhor. Mas como nós agora vamos nos comportar diante dessas pessoas que nós estamos vendo que elas estão distantes porque elas não conseguem estar na casa do Senhor, elas não conseguem estar numa congregação porque o seu intento foi mau e não suportou a adversidade, por um motivo ou outro elas pecaram, se esfriaram, deixaram de congregar, se afastaram da casa do Senhor. E agora, será que nós estamos dispostos a convivermos com essas pessoas? Será que nós estamos dispostos a ir atrás dessas pessoas e dizer para elas assim: eu quero cuidar de você, eu quero gastar um tempo da minha vida com você, mesmo você me dando tanto trabalho, mesmo você estando distante, eu estou disposto a ir, será atrás dessas pessoas que um dia já congregaram, um dia já tiveram uma fé vibrante e agora tem a mente cheia de doutrinas, tem a mente cheia de conceitos, tem a mente cheia de verdades, tem a mente já edificada, com uma mentalidade construída, e esse conhecimento que essa pessoa recebeu, de instrução de palavra, de até experiência em Deus, de até experiência em Jesus, muitas vezes todo esse conhecimento acabou criando nesta pessoa uma fortaleza. E essa fortaleza agora, ela não consegue mais deixar que ninguém penetre no seu coração, ela não consegue mais deixar que ninguém entre nela, em vez dela usar a palavra como um espelho para refletir e para conhecer a própria vida. Essa pessoa hoje, ela usa a palavra como um escudo. E toda vez que você vai a essa pessoa, ela está com esse escudo, ela está com essa espada, e ela usa esse escudo da própria palavra para se defender de você. Ela usa a própria palavra algumas vezes para atacar a sua vida. Mas será que Deus continua amando essas pessoas? Mesmo quando eu fico irritado com elas, mesmo quando às vezes eu não tenho prazer, ou talvez eu já tenha aberto mão e dizendo assim: eu desisto de você, eu não quero mais saber, porque você já ouviu a palavra, eu já preguei, você já conhece o caminho, eu já te ensinei, mas a palavra do Senhor aqui é o profeta Isaías não estava sendo chamado para falar a uma nação que não conhecia a Deus, porque o povo de Israel era um povo desviado, era um povo que estava distante do Senhor, era um povo que conhecia os poderes de Deus, que já tinha operado no deserto, já conhecia as maravilhas que o Senhor tinha feito, mas esse povo agora estava com o coração endurecido. Esse povo agora estava com seus ouvidos fechados, diz assim a palavra do Senhor. Então vai, diz a esse povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então esse povo estava com o coração aqui cego, estava com o entendimento também escurecido, eles não conseguiam ouvir, eles não conseguiam entender, e eles não conseguiam converter ao Senhor. Se fosse então, talvez alguém perguntaria assim: então por que pregar para eles? Parece ser uma coisa assim meio ilógica, Deus chamar um profeta e diz assim: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Aí ele disse: eu vou, Senhor, eu estou aqui. Ele diz assim: olha, mas esse povo
tiveram os seus olhos tapados, tiveram seu entendimento escurecido. Esse povo, olha o que ele diz aqui: tornou-se insensível o coração, endureceu o ouvido, os olhos foram fechados para que eles não vejam com os olhos, que eles não ouçam com os ouvidos e não entendam e não recebam a salvação. Então, para que pregar para quem não quer receber a salvação? Para quem pregar? Por que anunciar o Evangelho àqueles que estão fechados ou que se fecharam, se bloquearam de alguma forma, e às vezes nós passamos a entender e dizer: não se faz mais necessário pregar, porque ele já é conhecedor. Mas a palavra do Senhor está dizendo: mas eu quero enviar. Eu posso até pensar que não seja necessário, mas Deus vê que é necessário com que essas pessoas ouçam a palavra do Senhor novamente. Porque o coração deles fechado, a mente deles errada para a palavra, mas vai acontecer que quando nós formos a eles com os nossos corações em Deus, no momento oportuno, Deus vai se revelar para eles. Se nós olharmos a situação do profeta, irmãos, não era diferente. O profeta, ele já estava profetizando aqui, o profeta Isaías, ele já estava profetizando à nação, ele já estava profetizando ao povo, ele estava dizendo para o povo ouvir a palavra do Senhor, ele estava já trazendo profecias, mas ainda os seus lábios eram impuros. Ele ainda estava fechado para o seu pecado. O profeta Isaías, ele só viu a sua situação quando a glória de Deus se manifestou a ele. E nós estamos vivendo dias onde nós estamos vendo um grande número de pessoas distante do reino do Senhor. Essas pessoas estão precisando retornar para casa, irmãos. Estão precisando ter uma renovação espiritual urgente. Penso que eles não estão sofrendo. Estão sofrendo. Estão chorando porque não conseguem mais congregar. Eles sofrem ao mesmo tempo que eles têm o coração endurecido por não querer vir à casa do Senhor. Dentro do seu espírito há um sofrimento, há neles um espírito que clama: Abba, Pai. Há um espírito que clama pelo Senhor, ainda que esteja aprisionado nas drogas, nos vícios, ainda que esteja aprisionado na sua casa, ou talvez esteja ferido com alguém da comunidade cristã, ou com um pastor, ou com um líder, ou com um membro. Talvez com alguma coisa os desmotivou a congregar, desmotivou ao ponto dele se desviar da presença do Senhor. Esta pessoa ainda tem uma necessidade dentro dela, que é retornar ao caminho do Senhor. Ela precisa voltar a habitar no templo do Senhor, aleluia. Se ela está no estado de pecaminosidade, ela ainda está no estado ainda de arrogância espiritual. E aí diz a palavra do Senhor: quem vai morar, Senhor, no seu santo templo? Quem vai subir no teu monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade, que não difama com a língua, que não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o vizinho. Esse vai morar no templo do Senhor. Então aqueles que vão morar no templo do Senhor, já está definido o padrão. Mas aqueles que não estão no padrão, como nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos levar a eles as boas novas de salvação. Se faz necessário nós mostrarmos para eles o amor de Deus, para que eles se sintam amados novamente, para que se sintam perdoados novamente. E nós temos essa responsabilidade. Nós temos que começar a clamar, a orar: Senhor, nos dê sabedoria para chegarmos a essas pessoas.
Dê-nos o coração dessas pessoas quando nós falarmos, que os seus ouvidos sejam curados, que o seu coração que foi fechado, que foi endurecido, ele seja quebrantado ao ouvir a tua palavra. Ah, Senhor, que o teu Espírito venha sobre nós, para que aquela casa que agora está em ruína, que está em deserto, aquela casa que agora está em destruição, quando nós chegarmos a ela, através da palavra do Senhor, seja ela restaurada, seja ela edificada, e nós como igreja, nós temos um compromisso de trazermos de volta aqueles que um dia já estiveram na presença do Senhor. Mas se prepare para isso, porque isso dá trabalho demais, irmãos, dá trabalho demais. É mais fácil porque a criança, você vai moldar ela, porque ela está sem vícios, ela está sem conceito, ela ainda vai formar nela um caráter, ainda vai formar ainda uma educação, você vai trazer os princípios que você quer e você vai colocar nela. Agora você já pegar alguém já formado, alguém já emancipado, e essa pessoa emancipada você quer trazer agora e adotar como filho e colocar dentro da sua casa, é muito mais difícil. Porque ela vai ter uma explicação para muitas coisas. Ela vai ter uma solução para muitas coisas, embora que ela não tenha solução para a vida dela. Ainda que ela não tenha solução, ainda que ela não tenha encontrado prazer novamente em servir a Deus, mas quando você fala em retornar, ela vai dizer, mas tem esse e esse problema na igreja, é por isso que eu não vou para lá. Aí o outro vai dizer assim, eu não vou porque eu vou ouvir aqui de casa mesmo. Eu não preciso ir na igreja para orar, eu não preciso ir na igreja para ouvir uma palavra, eu não preciso ir na igreja para cantar, porque Deus está em todo lugar e agora eu já conheci Deus, e Deus já se revelou a mim, e eu já tive a experiência da salvação, então agora eu não preciso mais dos outros. Porque ele está no mundo de egoísmo, porque como alguém que já experimentou a graça salvadora, ele sabe da graça salvadora de Cristo, ele não quer levar outras pessoas também a receber esta graça, e ele se tranca no seu mundo, e agora nem mais parte da comunidade cristã ele consegue fazer. Por motivos diversos, o seu coração ficou aprisionado. E agora quando você vai falar para ele, alguns dizem assim, pastor, mas ele conhece mais a palavra do que eu. Como é que eu vou falar para uma pessoa dessa que conhece mais a palavra do que eu? Irmãos, o conhecer por ter ela memorizada na mente não quer dizer nada. A pessoa pode conhecer, pode ter todos os versículos da Bíblia memorizados, mas se ela não praticá-los, não faz diferença alguma. Então não se preocupa, mas eu não conheço tanto quanto aquelas pessoas, eu não conheço tanto quanto eles, mas eu posso estar praticando mais do que eles, e se você está praticando mais do que eles, o que você pratica é suficiente para renovar a vida deles. Tem que ser suficiente para chegar a outras pessoas e trazer nelas uma renovação. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Quem irá? O salmista, ele diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas ele falou isso, não era porque ele não era voluntária. A decisão de não ir à casa do Senhor, ele não estava indo à casa do Senhor porque ele estava em fuga, ele estava sendo perseguido por Absalão, seu filho, ele estava no deserto e ele não podia retornar, mas quando chega a notícia que ele poderia retornar à casa do Senhor, o seu coração se alegrou e ele disse assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aleluia. Mas nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não estão vindo, não é porque foram impossibilitadas de chegar à casa do Senhor por causa de uma perseguição, elas não estão vindo porque Satanás cegou-lhes o entendimento.
Porque seus corações ficaram travados, seus corações ficaram apertados e fechados, a mente se fechou para o Evangelho e agora elas não conseguem mais sair da sua casa e chegar à casa do Senhor. E agora estão desengrejados, agora estão distantes da presença do Senhor. Mas qual é a minha disposição para alcançar essas pessoas? O quanto você ama essas pessoas? Hein? O quanto você está disposto a fazer para trazer de volta? Nós estamos em um tempo que o Senhor quer nos renovar. Mas Ele vai me renovar para quê? Para que eu leve renovação a outra pessoa. Deus vai despertar a minha consciência para quê? Ele vai me dar graça, Ele vai dar uma unção, Ele vai ampliar a minha visão, meu entendimento na palavra. Para quê, irmãos? Para que Ele vai tirar a iniquidade dos meus lábios? É para anunciar a mensagem de esperança e de salvação. Para que Ele vai perdoar o meu pecado? É só para mim me sentir bem comigo mesmo? Ou é para que eu leve esperança para outras pessoas também? Para que eu testifique a outros, assim como o meu pecado foi perdoado, o deles também serão perdoados. Assim como um dia eu fui restaurado à casa do Pai, eles também poderão ser restaurados à casa do Pai. Mas o esforço tem que ser grande. Não é só com meias palavras, não é só com uma brincadeira, não é só com uma piada, não é só com um tapa no ombro, não é só com um passar na mão na cabeça que essas pessoas virão. Vai se fazer necessário nós montarmos campanha na frente da casa dessas pessoas. Vai ser necessário nós armarmos tendas junto à casa delas. A estarmos ali agarrados e estar ali, vamos, eu não vou hoje, mas vamos, eu não vou, mas eu venho te buscar. Não, você não vem? Tá bom, então eu venho contigo. Se faz necessário começarmos a trazer essas pessoas a um relacionamento, e é um relacionamento que testifica de Deus, não um relacionamento que testifica do homem, não só um relacionamento que testifica simplesmente de coisas banais, não nos juntarmos simplesmente para comermos ou contarmos história. Se faz necessário para que haja uma renovação espiritual naqueles que já se apagaram, que nós sejamos inflamados pelo Santo Espírito de Deus. Se faz necessário que o nosso coração retorne à chama viva do Espírito Santo de Deus, e eles olhem em nós e vejam o brilho do Espírito Santo, e nós chegarmos nessas casas e dissermos: nós continuamos amando a sua vida e queremos você juntamente conosco. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Nós te queremos, nós te queremos, estamos dispostos a te amar. Oh, aleluia. Às vezes você diz assim, mas ninguém tem alguns que estão que nem aquele seriado do Chaves, ninguém tem paciência comigo. Nós vamos ser aqueles que vamos ter paciência com eles. Nós vamos ser aqueles que vamos ter carinho por eles. Vamos dizer assim: eu te amo. Aleluia. Mas o fulano dá tanto trabalho. Sim. Quanto trabalho eu já dei, mesmo. Ainda continuo dando trabalho ainda. Todos nós. Mas mesmo assim, essas pessoas polêmicas, elas precisam de Deus. Mesmo aquelas pessoas questionadoras, elas precisam de Deus. Mesmo aquelas pessoas que são com coração arrogantes, elas precisam de Deus. Mesmo os mentirosos, eles precisam de Deus. Eles precisam, e se não houver quem pregue, se não houver quem ame, se não houver quem invista tempo,
Se não houver quem se dedique a eles, eles vão para o inferno, sim. Mas o seu amor pode retornar essas pessoas à casa do Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Eu sei que hoje em dia há algumas famílias que quando tem alguém que é o polêmico da família, às vezes as pessoas não querem eles nas reuniões. Às vezes as pessoas não querem eles nos seus jantares, nas suas festas de comemorações. Porque eles vão trazer problemas, alguns vão trazer vergonha, alguns vão falar aquilo que não deviam, mas nós, como igreja do Senhor, nós temos uma responsabilidade de trazer essas pessoas e colocar um novo molde nessas pessoas, pelos padrões bíblicos, pelos padrões de Deus, pelo amor que o Senhor tem derramado ao nosso coração. Nós somos chamados para trazer essas pessoas. E quando elas estiverem muito alteradas, nós vamos ter paciência. E agarrar ela e abraçar ela e dizer: calma aí, não é assim não. Porque muitas vezes nós queremos lançar fora. Mas essas pessoas estão precisando de Jesus. Quantos não vêm mais à igreja porque eles têm medo? Porque eles já causaram tanta briga, tanta polêmica por onde passaram, que eles dizem assim: para mim ir para a igreja, para me arrumar confusão, não vou mais. Porque eles não aprenderam que é possível vir à igreja, que é possível estar na comunidade cristã sem causar problema. Eles não conseguiram aprender, eles não conseguiram ser treinados a este ponto, mas se ninguém conseguir pará-los, se ninguém parar de medir os esforços para alcançar essas pessoas, elas serão completamente destruídas pelo diabo. Mas nós temos uma grande missão, renovar essas pessoas. Renovar essas pessoas. Tem muita gente amando quem nunca congregou, quem nunca aceitou Jesus, irmãos. Tem muita gente querendo evangelizar quem nunca foi evangelizado. Mas o que nós vamos fazer com aqueles que da graça decaíram? O que nós vamos fazer com aqueles que estão sem mais uma cobertura espiritual que já tiveram antes? O que nós vamos fazer, irmãos, se nós não nos despertarmos a buscar essas pessoas? As seitas estão aí para aliciá-las. O mundo está cada vez mais querendo destruí-las, levando-as à profundeza do seu pecado, ao abismo cada dia mais. Mas se eu e você, não atentarmos para a palavra do Senhor, que o profeta ouviu esta palavra: quem enviarei e quem há de ir por nós? Às vezes nós nos achamos como Isaías, com a nossa iniquidade tirada e o nosso pecado perdoado, e nós dissemos: então eu não vou mais falar ao transgressor, eu não vou passar mais próximo deles porque eu já me santifiquei demais. Nós nos colocamos algumas vezes em uma posição, em um pedestal. Somos tão crentes, nós somos tão santos, nós somos tão íntimos uns dos outros, que quando as pessoas chegam de fora, ela tem dificuldade de entrar no nosso meio. E nós temos que mudar essa concepção. Às vezes, quando as pessoas chegam no nosso meio, alguém que não faz parte da nossa convivência, o que nós fazemos para introduzi-las na nossa conversa? Chega um amigo seu num grupo de conversa, e vocês estão conversando, e aquele seu amigo está afastado da igreja, está distante da igreja, está com 1 mês, 2 meses, ou 1 ano, ou quanto tempo faz que ele não aparece na igreja, na comunidade, num grupo de relacionamento na qual você está convivendo. E aí aquela pessoa chega, e quando aquela pessoa chega, você começa a dizer assim, no grupo: não, mas, poxa, o culto foi uma bênção, né? E um começa a falar daqui, o outro fala do culto dali, aí daqui a pouco o outro fala do passeio que fizeram juntos, falam da atividade que fizeram juntas, aquela pessoa vai ficando meio que assim,
ela vai se afastando, porque ela está fora da conversa. E ela vai entendendo que ela está excluída do grupo. E nós temos que ter essa preocupação de quando essas pessoas chegarem, trazê-las ao nosso meio. Vamos mudar de assunto então? Vamos perceber se aquela pessoa ela não está perdida ali no nosso meio. Nós temos que interagir com essas pessoas, fazer com que elas se sintam amadas de novo, que elas se sintam percebidas em nosso meio, que nós nos importamos com a sua presença e que nós não queremos conversar assuntos na qual ela não entende ou ela não participou, mas se faz necessário, como igreja, nós alcançarmos o coração dessa pessoa. Se ela vier a primeira vez, vem a segunda, vem a terceira, e ela não faz parte, e ela se sente que ela não consegue, como podemos dizer assim, se encaixar no nosso meio, ela vai dizer, aquilo não é meu lugar mais mesmo. Eu não me sinto mais bem, eu me sinto fora, porque as conversas estão completamente em outro nível, em outro ambiente, e eu estou muito distante. Aí Paulo diz assim, eu fiz-me de tudo para ganhar a todos. Ele não se corrompeu, mas ele baixou muitas vezes o seu linguajar intelectual para falar uma linguagem normal, onde todos vinham se entender. Muitas vezes ele deixou de falar dos preceitos, da lei, daquilo tudo que ele conhecia, e às vezes ele usava a filosofia para alcançar aqueles filósofos. Ele alcançava, chegou lá e ele viu um Deus desconhecido, então ele começou a falar e disse, é esse Deus aqui que você não conhece. Ele trouxe a realidade do povo, mas só que às vezes nós estamos num nível tão distante da população que não conseguimos mais chegar a elas. Às vezes você está tão distante daquele que um dia já congregou, que você não tem mais assunto para conversar com ele. E não consegue ir puxando ele devagarzinho para o seu meio. Mas o Senhor quer nos chamar para renovar essas pessoas. E vai dar um cansaço. Pensa que é fácil, irmãos? Às vezes você ficar sentado assim, de frente para a pessoa, e senta daqui, ela dali, olha assim. Aí não tem quase nem assunto, parece que acabou todos os assuntos. Aí você já está cansado. Mas aquela pessoa está precisando de alguma coisa. E às vezes, nós estamos tão preocupados em empurrar uma palavra para aquela pessoa, que nós chegamos e falamos, porque Jesus é isso, e você quer aquilo, e você tem que mudar a sua vida, e você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e agora você vai fazer isso, porque se você for isso, se você for aquilo, e nós damos uma receita monstra para aquela pessoa, uma bula imensa, e ela não consegue muitas vezes absorver. Mas se você parar às vezes diante daquela pessoa e perguntar dela, em que é que eu posso te servir? O que é que você precisa? Em que eu posso te ajudar? Você já imaginou, irmãos, que às vezes quando você vai falar a alguém que já congregou, nós dizemos, não, vamos para a igreja, porque e tal, nós falamos um monte de coisa, mas nós esquecemos de nos oferecer a essa pessoa. Nós esquecemos. Como eu posso te ajudar? Não, às vezes nós dizemos assim, eu venho te buscar, mas às vezes ela não quer que você venha buscá-la. Aí você cria um monte de sugestão, você traz um monte de coisa, mas às vezes nada daquilo é o que aquela pessoa estava precisando para ser renovada, para ser restaurada, porque às vezes nós nem deixamos as pessoas falarem, nós queremos e tentamos adivinhar o que elas estão precisando, mas nós temos que parar para chegarmos a essas pessoas, vermos o que elas realmente estão precisando. Em vez de bater porque elas não vieram, ou porque se desviaram,
ou querer tentar adivinhar, temos que parar para ouvir a sua situação. E às vezes essas pessoas vão dizer para nós, vão reclamar, vão até ficar bravos com você, vão falar muita coisa, vão desabafar tudo que está preso, mas quando elas começarem a desabafarem, o coração vai começar a abrir espaço para entrar uma renovação, em uma palavra sadia e temperada que há no seu coração para aquela vida. Haverá um tempo de Deus para você resgatar essa pessoa. Mas Ele está dizendo, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Onde aquela pessoa não precisa, precisamos chegar ao nível de conversar com as pessoas, onde não será necessário elas tentarem mentir para nós, para querer se esquivar de nós. Elas contarem uma história simplesmente para não ser perturbadas ou perseguidas ou afrontadas ou intimidadas, mas vamos precisar de chegar ao coração dessas pessoas com a disponibilidade tal, de chegar um momento onde elas realmente vão abrir o coração de verdade, o que aconteceu, para que elas saíssem da casa do Senhor, para que elas se desviassem, para que elas não congregassem mais, para que elas estivessem longe, e aí sim, a partir daí, nós vamos começar a orar a Deus e buscar ajuda juntamente com essas pessoas e orar com elas para que elas sejam renovadas. Quem, Senhor, habitará no teu santo templo? Senhor, aquele que é puro de mão, que é limpo de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, aquele que não fala mal do seu vizinho, aquele que pratica a verdade, é aquele que vai morar no templo do Senhor. Mas e aqueles que não fazem nada disso, o Senhor diz assim, quem enviarei? Para trazê-los de volta, para renová-los, para restaurá-los. O que é que você está fazendo para renovar essas pessoas? Vamos ficar em pé nesse momento. Aleluia. Gostaria de orar com você. Aleluia. O que é que você está fazendo para que essas vidas sejam renovadas? Você está orando? Você está amando essas pessoas? Está tendo paciência com elas? Está tendo amor com elas? Está dedicando o seu tempo a essas pessoas? Está dedicando a sua vida a essas pessoas? O que é que estamos fazendo? Ou queremos que eles desapareçam do nosso meio? Tratamos os desleais, tratamos os infiéis, mas nós precisamos que essas pessoas sejam restauradas à comunhão com o Pai, à casa do Pai, ao lugar onde não deveriam ter saído, ter se ausentado. Aleluia. Faça sua oração nesse momento. Pai Santo, nós oramos nesta noite, Senhor. Tira de nós, Senhor, a iniquidade, perdoa nosso pecado, nossa transgressão. Eu sei, Senhor, que Tu já nos tens chamado e estamos atrasados, Senhor, em cumprir, Senhor, a Tua promessa, em irmos atrás dessas vidas, meu Pai, aclamarmos por Teu Espírito Santo, aclamarmos por Tua presença, por Sua graça. Por isso eu oro nesse dia, Senhor Deus e Pai, seja Teu Espírito Santo. Venha, Senhor, edificando esses corações, venha edificando essas vidas, meu Deus. Pois santo, santo, santo és Teu nome, Tu és o Cristo de vida. E eu te peço que o Teu Espírito, que foi enviado a estar conosco, Ele venha manifestar-se nas nossas vidas, Senhor. Desatando em nossos corações amor por essas vidas. Pai Santo, abre, Senhor, em nós, Senhor. Aleluia. Os meios para alcançarmos essas vidas, Pai, nos renova, nos enche de uma unção poderosa.
Senhor, para quebrar as cadeias daqueles que estão oprimidos. Dá-nos o bálsamo nas nossas mãos, para colocar as mãos sobre os que estão feridos, para que sejam eles curados, meu Senhor, para que sejam eles sarados por Tua presença, pelo amor, Senhor, que nos constrange. Nós oramos nesse dia, Senhor, pois queremos renovar essas vidas, queremos renovar, Senhor, este bairro, Senhor, um avivamento tremendo, para que essas pessoas que já se afastaram, já esmureceram na fé, já desviaram, Senhor, que elas retornem à Tua presença, que elas retornem à sua casa. Mas nós oramos, Senhor, porque esta casa é a casa do Pai, esta casa, Senhor, é a Tua casa, é o lugar onde nós encontramos para que a nossa vida tenha refrigério, para que a nossa vida tenha paz. Oramos ao Teu nome, Senhor, para que seja quebrada, Senhor, toda investida de Satanás. Quebre as cadeias, Senhor. Vem nesta noite, Senhor. Liberta a nossa consciência, liberta a nossa mente para voltarmos a Ti, Senhor. Liberta a nossa mente, Senhor. Liberta, Senhor, das cadeias que aprisionam o entendimento, Senhor. Renova em nós, meu Senhor, a paixão por essas vidas, o amor por essas vidas, meu Pai. Nos ajude a pegar essas pessoas no colo e trazê-las à sua casa. Nos dê da unção do Teu Espírito para retornar a essas pessoas a Tua unção de graça, de glória. Xaramanarabasi cantarabas. Rabacharamanarasi cantaramalasi andaramasi andarasi cantarás. Porque estão morrendo, Senhor, estão morrendo. Estão em desgraça, Senhor. Eles estão em vergonha. Alguns, Senhor, se sentem, Senhor, que não são bem-vindos em nenhuma comunidade cristã. Alguns, meu Senhor, não conseguem mudar o pensamento. Alguns foram feridos de diversas formas. Alguns se deixaram enganar por a sedução de Datâmira e Coré, Senhor. Alguns, Pai, foram envolvidos pelo espírito de Elimas, o enganador, meu Senhor. Alguns, Pai, foram seduzidos. Usa esta igreja, Senhor, para trazer uma renovação espiritual nesse bairro. Usa esta igreja, Senhor, para renovar a vida desse povo, Senhor. Oh, meu Jesus, queremos de volta, Senhor, este povo.